Santo Deus, amado Pai, obrigado porque o Senhor nos deu um despertar com vida e com saúde nesse momento. Amém. Te agradeço pelas bênçãos que o Senhor nos deu, pela oportunidade também de estarmos aqui fazendo uma live para falar um pouco mais de Ti, um pouco mais sobre a história. Que o Senhor venha abençoar esse momento, a Ludmila que vai falar e a mim também. Isso que eu te peço, Senhor, te agradeço. Em nome de Jesus, amém. Amém. Bem, eu começo? Isso, pode ir. Tá. Podemos ir Então, começando. gente, muito bom dia. É um prazer estar conversando sobre a palavra de Deus com vocês hoje. Hoje nós vamos estudar o capítulo 32. O capítulo 32 do livro Os Ungidos, né? Que é o livro que vocês estão estudando aí no Instagram. E o capítulo de hoje, ele fala sobre a história de dois reis, Manassés e Josias. E interessante que esses dois reis, eles eram, um era avô, o outro era neto. E o tema do capítulo é um tema, de certa forma, intrigante, né? O melhor e o pior, falando a respeito desses dois reis. E, de fato, Manassés ele foi considerado um dos piores reis que reinaram. Ele era descendente do rei Davi, que foi um grande rei, era descendente do rei Salomão, mas os profetas disseram a respeito dele que ele foi um rei que fez coisas piores do que o povo que antes havia ocupado a terra em que eles estavam havia feito, né? Porque o que acontece? O povo de Israel, eles estavam habitando na terra de Canaã, que eles haviam conquistado. Mas interessante que quando a gente lê em Gênesis, Deus havia dito para Abraão que o povo, os descendentes de Abraão, eles herdariam aquela terra, mas antes que eles herdassem aquela terra, os descendentes de Abraão seriam escravos no Egito por aproximadamente 400 anos. Mas que durante esse período, o povo que habitava essa terra de Canaã, eles teriam que, de certa forma, não que eles teriam, né? Mas Deus, ele profetizou que esse povo, eles encheriam a medida de iniquidade. O que significa isso? Que esse povo, eles teriam um tempo de graça oferecido por Deus, de modo que eles teriam a oportunidade de se arrependerem dos seus pecados, de se voltarem para Deus, de abandonarem a idolatria e se tornarem servos de Deus. Mas, infelizmente, não foi isso que aconteceu. E por isso, alguns anos depois, aproximadamente 400 e poucos anos depois que Deus fez a promessa a Abraão, essa nação foi conquistada e o povo de Israel passou a habitar nessa nação. Mas Deus havia eliminado esse povo porque esse povo eram pessoas que praticavam coisas muito graves contra Deus. Eles praticavam a injustiça, a opressão, eles não se preocupavam com as pessoas pobres, com as viúvas, com os órfãos do país, eles adoravam outros deuses. E as formas de adoração desse povo eram formas um tanto degradantes, um tanto, eu posso dizer, um tanto nojentas até, né? Havia ali uma corrupção moral, havia ali uma corrupção sexual, haviam coisas terríveis. As práticas, os próprios rituais religiosos desse povo eram extremamente degradantes. Então, os profetas disseram para Manassés: olha, você fez pior do que as pessoas que habitavam aqui antes. Então, a gente vê que realmente não foi um bom reinado, não foi um bom político, não foi um bom governante, né? Embora Deus tivesse estabelecido as autoridades, embora Deus tivesse ungido a Davi rei muitos anos antes, e Deus tivesse dito para Davi que uma das condições para que os descendentes dele permanecessem, a linhagem de Davi sempre permanecesse, era que eles fossem obedientes aos mandamentos de Deus, assim como Davi havia sido obediente aos mandamentos de Deus.
Infelizmente, o que a gente vê é que Manassés foi um rei que se desviou completamente dos propósitos divinos, né? E pior, ele perseguiu e matou muitas pessoas inocentes, né? Diz a Bíblia em 2 Reis, capítulo 21, verso 16, que ele derramou o sangue de muitas pessoas inocentes e pessoas que diziam a verdade, né? É como se hoje o presidente da República estivesse praticando, é um exemplo, tá? Estivesse praticando coisas erradas e a mídia se levantasse e dissesse o que está acontecendo. Gente, é um exemplo, por favor. Se levantasse e dissesse o que estava acontecendo, e esse rei, esse presidente, sem respeitar a liberdade de expressão e sem ouvir a verdade, ele mandasse matar, mandasse exterminar os jornalistas ou coisas do tipo. É um exemplo. Mas aqui nesse contexto é uma questão muito mais séria, porque Manassés mandou que os próprios profetas, pessoas que eram conhecidas como mensageiros de Deus, pessoas que falavam em nome de Deus. Quando essas pessoas falavam, era como se o próprio Deus estivesse falando, né? E Manassés ele manda então que esses profetas sejam mortos. Começando pelo profeta Isaías. A propósito, nesse trimestre nós estamos estudando o livro de Isaías, né? É um livro muito lindo, mas um livro que traz mensagens assim de advertência, convites ao arrependimento. A gente vê no livro de Isaías o quanto Deus amava o povo e chamava o povo constantemente a um arrependimento, a um conserto, a uma reforma. E o profeta Isaías, na época do rei Manassés, ele já havia tido seu ministério, exercido seu ministério, havia profetizado em nome de Deus durante aproximadamente 50 anos. Mas o rei Manassés manda que o rei Isaías seja executado, amarrado em uma árvore e cortado ao meio. Posso continuar? Pode. Então a gente percebe que foi um rei extremamente mau, extremamente, né, corrupto, que fez coisas imorais e que fez coisas que Deus detestava. Então, por causa disso, antes, claro, Deus advertiu por meio dos seus profetas o que aconteceria com ele. Como ele não quis ouvir a voz de Deus, como ele não quis se arrepender e se voltar para Deus, então ele foi exilado, ele foi torturado, ele foi humilhado. E nessa situação, enfim, Manassés se volta para Deus, ele ora a Deus, e Deus ouve a oração de Manassés. E Deus então ouve a oração de Manassés. Então, veja, eu pensei, pessoal, ao ler esse capítulo e alguma reflexão que eu quero dividir com vocês que estão nos ouvindo nesta manhã, é que talvez nós não estejamos seguindo caminhos que sejam de acordo à vontade de Deus. Talvez nós não estejamos seguindo caminhos corretos. Talvez estejamos transgredindo de algum modo algum mandamento direto, né? Algum mandamento de Deus, alguma ordem de Deus. De forma direta, indireta, de forma deliberada ou não deliberada, né? Mas o que acontece é que Deus ele sempre nos convida por meio do seu Espírito ao arrependimento. E a palavra de Deus diz assim, né? Hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração. Ou seja, isso significa que Deus ele sempre nos convida ao arrependimento. Quando a gente lê o próprio capítulo 1 de Isaías, né? A gente vê que Isaías diz assim, o Senhor diz, vinde, pois, e arrazoemos, ou seja, vinde, pois, e discutamos uma questão. Ainda que os vossos pecados sejam vermelhos como a escarlata, eles se tornarão brancos como a carmesim. Então, Deus estava convidando as pessoas ao arrependimento, estava convidando as pessoas a deixarem os seus maus caminhos, os seus pensamentos maus, a se voltarem para o Senhor. Deus estava repreendendo o comportamento de injustiça, de opressão do povo. Mas o povo, com o coração endurecido, eles se recusavam a ouvir ao chamado de Deus. E em nossa vida, eu reflito na minha vida pessoal,
E na sua vida também, quantas vezes nós temos de algum modo recusado as inúmeras vezes que Deus nos convida a deixar os nossos maus caminhos, a nos arrependermos, a nos voltarmos para o Senhor. Quantas vezes temos talvez rejeitado esse convite, né? Como o nosso coração talvez tenha sido endurecido, endurecido pelo pecado e nós estamos cegos, estamos com maus hábitos tão arraigados em nossa vida que a gente não consegue deixar esses maus hábitos e voltar o nosso coração para o Senhor. Então, a gente vê quão grande aqui é a misericórdia de Deus, porque apesar de todos os pecados, Deus sempre estava ao arrependimento, para que ele promovesse uma reforma espiritual, para que ele, como líder, como governante, pudesse influenciar o povo a que ele governava. Os líderes, eles de fato têm uma responsabilidade maior que os seus governados, porque os líderes exercem uma influência muito grande. Ser líder, embora seja uma posição muito honrada, uma posição privilegiada, é uma posição que traz também grandes responsabilidades, né? E esse rei, ao recusar o arrependimento, ele estava influenciando toda uma nação a continuar os mandamentos. Embora o arrependimento que ele faz, ele manda executar o profeta, ele manda matar o profeta. Mas ainda assim, depois de ter sido levado para o exílio, ao fazer uma oração, ao confessar o seu pecado, ao se voltar para Deus, o que acontece? Deus ouve a sua oração. Mas infelizmente, apesar do rei Manassés ter se arrependido dos seus pecados, os efeitos da sua apostasia, da sua rebelião, de sua desobediência, os efeitos de... Eu estou lendo pouco os comentários, eu não sei se eu devo comentar os comentários também. Pode sim. Ou se eu devo ler. Sim, alguém escreveu aqui, por exemplo, ninguém de nós pecou tanto como Manassés. Se Deus perdoou Manassés, ele está pronto para perdoar cada um de nós. Roma escreveu isso mesmo, Deus está sempre buscando reconciliação com o ser humano. E isso é maravilhoso, né? Quão grande é a misericórdia de Deus. A Bíblia diz que a misericórdia de Deus se renova a cada manhã. No livro de Lamentações e no livro de Salmos diz que a misericórdia de Deus dura para sempre. E por a misericórdia de Deus ser tão grande, não é uma razão ou um motivo para nós perseverarmos no erro. Pelo contrário, é uma razão para nós sermos agradecidos a Deus pelo seu amor, sua graça, misericórdia. E ao contemplar o perdão de Deus que é tão grande, tão excelso, né? A gente precisa deixar o nosso coração ser transformado pelo perdão e pelo amor de Deus e nos entregarmos a Deus, né? Isso. E às vezes a gente pede perdão por certas coisas para Deus e nos faz perceber e refletir sobre isso para a gente não cometer as mesmas coisas. Isso influencia muito em cada um de nós. E infelizmente, e ainda perceber Érica, que... claro, Pode falar. claro. E infelizmente, muitas vezes, a gente confessa o erro para Deus e a gente continua cometendo os mesmos erros, né? Mas o que acontece é que muitas vezes nós tentamos vencer o pecado por nossa própria força. Mas em João capítulo 15, verso 5, Jesus disse que sem ele nada podemos fazer. E Ellen White, comentando a respeito desse verso desejado de todas as nações, no capítulo 72, ela diz que nós, sem Cristo, nós não conseguimos vencer um pecado sequer. Nós não conseguimos vencer nossas tendências hereditárias, nossas tendências herdadas, né, dos nossos pais, as influências que recebemos. Como diz o rei Davi, nós já nascemos em pecado, nós fomos concebidos em pecado, né? Isso significa que nós somos pecadores desde que nascemos. Nós temos a natureza pecaminosa e nós temos uma natureza carnal. Então, a gente precisa se apegar a Cristo de tal maneira que Cristo
nos ajude, nos dê poder para sermos vitoriosos, como ele foi sobre o pecado, né? Mas, voltando para a história do rei Manassés, o rei Manassés, ele teve um filho que se chamava, algumas traduções falam Aminon, outras traduções falam Amon. Deixa eu ver como é que está escrito aqui no livro, deixa eu conferir. O rei Amon, aqui o livro está dizendo do rei Amon. O rei Amon, ele se tornou rei muito jovem também, mas Deus não permitiu que ele reinasse por muito tempo, porque ele era uma pessoa que fez aquilo que era mal perante os olhos de Deus. Ele foi um governante que recebeu toda a influência, né, do seu pai, a educação que ele recebeu, a forma como ele acompanhou o seu pai. Então, ele foi um rei que fez o que era mal perante os olhos de Deus. E por isso, houve ali uma revolução, né? E ali pessoas entraram no seu palácio e assassinaram ele depois de 2 anos de reinado. Somente 2 anos de reinado. Quanta diferença, né? O rei Davi, o rei Salomão, que foram pessoas que permaneceram nos caminhos de Deus, reinaram por aproximadamente 40 anos. Um reinado longo, um reinado próspero, um reinado abençoado. Claro que Davi enfrentou muitas lutas, mas também como consequência dos seus pecados, né? Mas a gente vê a diferença de pessoas que se submetem à vontade de Deus. É como o livro de Provérbios diz, né? Aquele que anda nos caminhos de Deus, ele tem vida próspera, ele tem vida longa. O Alexandre está comentando assim. Esse comentário eu já li, desculpa. Eu achei que eu tivesse lido. Enfim, continuando. Então, depois que o rei Amon foi assassinado, então eles precisavam providenciar um rei, né? E o rei, ele tinha que ser filho do rei que havia morrido. Então, eles colocaram o rei Josias como rei. Ironicamente, o rei Josias, ele tinha apenas 8 anos de idade, olha só. Um rei que tinha apenas 8 anos de idade. Mas o rei Josias, sendo assessorado por sacerdotes, por pessoas que temiam a Deus, ao contrário do seu avô Manassés, ao contrário do seu pai Amon, a Bíblia diz que o rei Josias, ele fez o que era bom perante Deus todos os dias da sua vida. E assim, quando a gente lê o livro de Primeira Reis, assim, do ano bíblico, ou Segunda Crônica, ou Primeira Crônicas, enfim, e a gente vê assim um relato sequencial de reis que fizeram o que era mal perante Deus, chega a ser doce, né, quando a gente lê, ou chega a brilhar aos nossos olhos, quando a gente lê que determinado rei, porém, fez o que era reto aos olhos de Deus. E é esse o relato que a gente encontra do rei Josias. Ele tomou a decisão de ser fiel. E o que o rei Josias fez? Ele promoveu ali uma reforma, né? Ele primeiro mandou eliminar todos os feiticeiros, os médiuns, pessoas que Deus já havia dito que essas pessoas, elas deveriam ser eliminadas, elas deveriam ser mortas, né? Havia a pena de morte estabelecida por Deus. E o rei Josias, ele mandou eliminar todos os feiticeiros, todos os médios, essas pessoas foram mortas. Ele mandou destruir todos os postes ídolos. Os postes ídolos eram locais, eram centros de adoração onde o povo adorava a deuses pagãos, a deuses estrangeiros. Ele mandou que todos esses locais fossem eliminados. E depois ele promoveu uma reforma no templo, porque o templo que Salomão havia construído há muito tempo já estava muito danificado, né, por invasões, porque o povo não havia permanecido fiel a Deus. E ele promoveu uma verdadeira reforma espiritual e por influência desse governante que foi reto e íntegro aos olhos de Deus todos os dias da sua vida, muitas pessoas então se converteram a Deus e muitas pessoas se voltaram-se ao culto, à adoração do verdadeiro Deus. Então a gente vê um período, um reinado abençoado, um reinado próspero, com muitas dificuldades por causa dos governantes anteriores, né, da corrupção moral que já estava implantada ali. O rei Josias, porém, ele conseguiu efetuar uma reforma e levar muitas pessoas ao arrependimento, né, por sua influência, e adoração e ao culto ao verdadeiro Deus.
Érica, só um detalhe. Você me fala quanto tempo eu tenho e até quando Ah, eu tenho que falar, porque eu tô falando assim e eu não sei, tipo, até que momento eu posso falar, não, tá? até você terminar tudo que tem pra Ah, falar, então pode ficar tranquilo. desculpa, acho que falhou, eu não te ouvi. Travou um Você, pouquinho? Travou aqui um pouquinho pra mim também. o- Você tá me ouvindo? ok, ok. Tô te ouvindo, tô te ouvindo. Tá ouvindo? Tá. Sim, tô É, te ouvindo. pode continuar. Aham. Então a gente vê que alguns profetas, não só depois que o profeta Isaías morreu, né, durante o período de. Ok, o Romeu falou que tá tranquilo o tempo, então eu vou continuar aqui com a minha explanação. O que acontece é que durante o período que o rei Josias estava reinando, levantaram-se alguns profetas para advertir o povo, né? Porque Deus havia profetizado que apesar do rei Manassés ter se arrependido, o rei Josias ter se arrependido, o povo de Israel seria levado em exílio para o reino de Babilônia. Os príncipes, os nobres e as cidades de Israel, a lavoura, seriam destruídas. Isso havia sido profetizado. E diante dessa situação, Abacuque continuava chamando o povo ao arrependimento, porque mesmo que o povo fosse levado ao exílio, ainda que eles estivessem em outro país, se lá eles buscassem a Deus, se eles se submetessem a Deus, Deus ouviria a oração deles e Deus restauraria a sorte, né, do povo de Israel. Estou com vontade de espirrar, desculpa. Então, havia sido profetizado que o povo de Israel seria levado em exílio e esse exílio duraria aproximadamente 70 anos. Tudo isso havia sido profetizado. Mas um exemplo de que a misericórdia de Deus é tão grande e inalcançável, de um alcance que a gente não consegue. É, é, a gente vê, por exemplo, na Bíblia, anos mais tarde, né, a história de Daniel, do profeta Daniel, a gente vê a história de Daniel, Sadraque, Mesaque e Abednego, que ali eles permaneceram fiéis a Deus, eles permaneceram fiéis à adoração ao Deus vivo e verdadeiro, e Deus os abençoou por essa fidelidade. Deus não só os abençoou, como Deus tornou o exílio deles próspero, de modo que a gente olha para o testemunho de Daniel e a gente vê que Daniel conseguiu influenciar o próprio rei Nabucodonosor, a ser um adorador do Deus vivo. A Cristine, o Romulo está perguntando, Cristine já está no Egito? Tá perguntando a Cristine. A Cristine vai para o Egito fazer missão, não sei se já foi. Onde tiver, um abraço, a Cristine está nos acompanhando aí na live. Então, o profeta Abacuque, ele começou a escrever também mensagens de arrependimento, mensagens que eram enviadas por Deus, né? E é muito lindo o que ele escreve, porque primeiro ele começa a questionar a Deus, Senhor, onde o Senhor está? Até quando a gente vai ter que conviver com tanta violência, com tanta injustiça, com tanta opressão? A gente percebe que aquilo que eles viveram, aquilo que eles estavam vivendo são coisas muito parecidas com aquilo que a gente vive hoje, né? Quando a gente olha aqui para o nosso contexto, né? A gente olha para nossa vida, para o nosso contexto, para o nosso cenário político, a gente enxerga que hoje a injustiça, a opressão, são coisas que existem, né? São coisas que estão presentes. A violência, a agressão, as pessoas não se respeitam, as pessoas se matam por qualquer coisa, pessoas, marido matando esposa, esposa matando marido, pais matando filhos. A gente vê que a violência, ela tem prevalecido em nossos dias. E como o profeta Abacuque, a gente pode perguntar a Deus quando ele vai intervir, quando ele vai manifestar e quando ele vai fazer justiça diante dessa situação que a gente vive no mundo hoje, né? Porque esse era o contexto que ele estava vivendo e o profeta Abacuque então começa a questionar a Deus, até quando, Senhor?
essas coisas vão durar? Até quando a gente vai ter que suportar esse tipo de coisa, né? E durante esse período, Abacuque, Ellen White diz aqui no livro que ele teve que exercer uma forte fé. Ele teve que exercer uma fé muito forte. E Ellen White, ela comentando a respeito disso, eu acho muito bonito esse trecho que eu quero pedir licença para o pessoal que está em casa para ler e você pode acompanhar. Esse trecho está na página 168, está bem no cantinho da página 168, que diz assim: a fé preservará o povo de Deus hoje. A fé que fortaleceu Abacuque naqueles dias de provação é a mesma fé que preserva o povo de Deus hoje. A gente sabe, como está profetizado, que nós também teremos de enfrentar, como já estamos enfrentando, né? Se a opressão, enfim, mas o povo de Deus enfrentará uma perseguição direta por causa da sua fé. A liberdade de crença, a liberdade religiosa que nós temos hoje, são direitos que serão violados por causa da nossa crença. Em um determinado momento da história, nós não vamos ter mais o direito de nos reunirmos, de nos associarmos. E a gente vê que nessa pandemia são os nossos direitos, embora eles estejam na Constituição Federal, embora eles estejam no Tratado Internacional de Direitos Humanos, quão frágeis são os nossos direitos, né? E muitas pessoas, e nós fomos privados de nos reunir em culto, como igreja, por causa da pandemia, claro, mas a gente tem os nossos direitos muito rapidamente, a gente pode perder por alguma questão, né? Seja por uma pandemia, ou seja por questões governamentais, e está profetizado na palavra de Deus que o povo, nós como povo de Deus, como professos seguidores de Cristo, nós também sofreremos um tipo de perseguição religiosa, um tipo de oposição, né? O próprio Jesus disse: o servo não é maior que o seu senhor. Se eles perseguiram a mim, se Jesus foi morto pela sua liberdade religiosa que foi ofendida, ele diz que nós também seremos mortos. Então, é nesse momento que a gente precisa se apegar, que a gente precisa se voltar para a palavra de Deus, e a gente precisa olhar, estudar, meditar aquilo que os profetas que eram fiéis a Deus viveram, né? O profeta Isaías, ele foi morto porque ele estava falando em nome de Deus. Ou seja, a sua liberdade de expressão, a sua liberdade de crença, a sua liberdade religiosa foi totalmente violada, né? E esse tempo, isso são coisas que sempre aconteceram ao longo da história, né? Na história do cristianismo, na história do protestantismo, a gente vê os pais da igreja sendo perseguidos, enfim. E Ellen White, ela comentando a respeito dessa história, ela diz que o justo, a Bíblia diz isso, o justo viverá por sua fé. E a gente precisa se apegar a essas promessas, a experiências de pessoas que viveram no passado, para a gente fortalecer também a nossa fé em Deus. E mais um trecho que eu grifei, que eu achei muito lindo aqui, ó. Tá na página 169. A primeira coluna da página 169. Eu gosto desse livro porque ele é dividido em colunas, né? Como a Bíblia. Diz assim: o Senhor fará muito mais que atender às mais altas expectativas dos que nele depositam sua confiança. Ele dará sabedoria de acordo com as suas necessidades. Aqui não diz que Deus trará um livramento, né? A gente pode questionar por que Deus não deu livramento para o profeta Isaías, que morreu de uma maneira tão terrível, amarrado em uma árvore, encerrado ao meio? Por que Deus não deu livramento para os seus profetas? Por que Deus não deu livramento para João Batista, que teve a sua cabeça decepada por estar falando a verdade? Por quê? Né? Por que Deus não deu livramento para tantos mártires que morreram no Coliseu, sendo despedaçados por feras selvagens? E por que Deus não dá esse livramento? E é nesse momento que eu me lembro daquele versículo de algo que Deus disse a Paulo, né? A minha graça te basta porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Nós precisamos lembrar que a nossa pátria não é aqui. Nós não pertencemos a este mundo. Nós estamos nesse mundo aqui como estrangeiros, né? Nós somos estrangeiros nesse mundo. Sim. Então a gente precisa se apegar às promessas de Deus de vida eterna.
Como o próprio Cristo diz, né? Vocês não precisam ter medo daqueles que podem matar o corpo, mas vocês precisam ter medo aquele que é Deus, que pode julgar a sua alma e que pode permitir que a sua alma padeça no inferno. Ou seja, é melhor a gente viver a nossa vida aqui de maneira que nós nos submetamos completamente aos planos e propósitos de Deus para a nossa vida, acreditando que existe um céu, que existe uma ressurreição, que existe a vida eterna. Ainda que a gente morra, né? Ainda que a gente morra, a gente precisa ter a fé que os profetas tiveram, que Jó teve, né? Jó ali perdendo todos os seus filhos com a sua saúde, ele estava completamente coberto por tumores no corpo, da cabeça aos pés. Ele clamou, mas eu sei que o meu Redentor vive e por fim ele se levantará. Essa é a fé que nós precisamos ter e que nós vamos precisar exercer quando esses momentos de perseguição, de provação e de esses momentos terríveis em que nós correremos o risco de perder a própria vida vierem sobre nós, né? E é muito lindo esse verso também que Isaías escreveu, o Abacuque escreveu no capítulo 3, que diz assim: mesmo não florescendo a figueira, não havendo uvas nas videiras, mesmo falhando a safra de azeitonas, não havendo produção de alimento nas lavouras, nem ovelhas no curral, nem bois nos estábulos, ainda assim eu exultarei no Senhor e me alegrarei no Deus da minha salvação. O Senhor soberano é a minha força. Que lindo, né, Lindo, né? Érica? Muito. Que linda demonstração de fé, que linda declaração de fé. É isso que a gente precisa se apegar, porque Jesus disse: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. Nós não precisamos temer, porque nós estamos ao lado daquele que já venceu a cruz, que venceu a morte, que venceu o pecado. E ele já profetizou que nós seremos perseguidos. Em Mateus 24 a gente também lê isso. Nós teremos aflições, mas nós podemos ter bom ânimo, porque Deus, Cristo já venceu o mundo. E Romeu está dizendo, amém, a graça de Deus é maravilhosa. Sem dúvida, a graça de Deus é maravilhosa. Agora, para finalizar, entrando já na última parte, né, do nosso capítulo, a palavra de Deus veio não só ao profeta Abacuque durante o reinado de Josias, mas veio também ao profeta Sofonias. E o profeta Sofonias também foi o mensageiro que falou em nome de Deus. Ele contou sobre os resultados de continuar na apostasia. Ele disse para o povo o que aconteceria se o povo continuasse andando por caminhos errados, tomando decisões erradas, fazendo coisas erradas. E ele chamou a atenção das pessoas para a gloriosa esperança no futuro. Suas profecias de juízo sobre Judá se aplicam com igual força aos juízos que cairão sobre o mundo rebelde por ocasião da segunda vinda de Cristo. Veja bem, Ellen White comentando a respeito do ministério dos profetas que estavam falando em nome de Deus naquela época, nesse período crítico da história de Israel, comentando a respeito de Abacuque e Sofonias, ela diz que as mesmas coisas que eles falavam, as mesmas mensagens de juízo, as mesmas advertências de juízo que o povo estava levando, que eles estavam levando para o povo, são mensagens que nos alcançam nos dias de hoje. E são coisas que vão acontecer conosco por ocasião da segunda vinda de Jesus. Isso significa que hoje nós precisamos avaliar o nosso coração, nós precisamos avaliar a nossa vida, o nosso estilo de vida, e nós precisamos questionar diante de Deus a nós mesmos, se nós estamos com o coração em retidão, em integridade, em fidelidade diante de Deus, ou se o nosso coração tenha dado distante, errante, se nós temos um coração que tem transgredido a vontade de Deus. Porque a Bíblia diz que Deus trará a juízo todas as obras, quer sejam boas, quer sejam más, né?
A Bíblia diz que nós seremos julgados por cada uma das palavras inúteis que nós dizemos. Nós seremos julgados pelo nosso comportamento, seremos julgados pelos nossos pensamentos, seremos julgados até mesmo pela negligência. Por exemplo, nós temos a missão de pregar o evangelho a todas as pessoas. Se nós não dedicarmos o nosso tempo na salvação de pessoas, nós seremos julgados também por nossa negligência. Então, essas mensagens de juízo que Abacuque e Sofonias trouxeram para as pessoas naquele tempo são mensagens que nos alcançam hoje e nós precisamos olhar para a nossa vida pessoal e procurar, precisamos ver se aquilo que nós temos feito está em conformidade com a vontade de Deus ou não, né? E a nossa atitude deve ser de confissão, de arrependimento, deve ser de uma reforma, de um reavivamento espiritual em nossa vida. Felizmente, como a graça de Deus é excelsa e maravilhosa, né? 1 João capítulo 1, verso 9, diz que se nós confessarmos os nossos pecados, Deus é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar. A gente também lê que se alguém está em Cristo, nova criatura é. Por isso nós temos esperança, né? A gente também lê, como o apóstolo Paulo escreveu, que nós podemos esquecer das coisas que para trás ficam, avançar para as que diante de nós estão e prosseguir para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Essa é a graça de Deus. Essa é a misericórdia de Deus que se renova nesta manhã, para mim e para você, para que nós possamos abandonar nossos maus caminhos, nossos maus pensamentos, nossos velhos hábitos e viver uma vida de relacionamento verdadeiro, íntimo, profundo com Deus, uma vida de conhecimento de Deus, né, do nosso Deus, porque a vida eterna consiste em conhecer a Deus. E para fechar, eu já estou fechando, Érica, eu quero compartilhar com vocês um verso muito lindo, que é um verso de esperança. Esse, no ano de 2014, foi um dos versos que eu mais meditei, um dos versos que esteve muito presente na minha vida. E eu quero deixar esse verso com você, que também é o verso que fecha o nosso capítulo de hoje e que está no livro de Sofonias, capítulo 3, versos 16 e verso 17. Abra o seu coração agora, ouça esse verso, guarde esse verso em seu coração, medite nesse verso no dia de hoje, porque é um verso de esperança, é um verso de reconciliação, é um verso que nos traz a expectativa de uma nova vida em Cristo. O verso diz assim: o Senhor, o seu Deus, está em seu meio, poderoso para salvar. Ele se regozijará em você, com o seu amor a renovará. Ele se regozijará em você com brados de alegria. Outra versão da Bíblia diz: o Senhor teu Deus está no meio de ti, poderoso para salvar-te. Ele se regozijará no seu amor e ele se regozijará em ti com brados de alegria, com júbilo. Esse é o nosso Deus. Esse seja a realidade na minha vida, na sua vida, para que nós não sejamos como o rei Manassés, mas como o rei Josias, que serviu a Deus todos os dias da sua vida. Amém. Amém. Que a gente tenha essa fé sempre, assim como os profetas tiveram e o rei Josias também. Amém. E é conhecer sempre o perdão de Deus e que a gente tem que viver pela fé. Amém. Todos os dias. Que assim seja. Que assim seja. Fé nas mensagens de Deus. Você faz uma oração? Eu faço? Pode fazer. Pra gente finalizar. Posso fazer. O Roma tá falando que balançou, mas não caiu. Acho que foi a ligação, né? Desculpa, eu não sei quão boa estava. A ligação. Não sei quão boa estava a minha internet, mas a mensagem tenha sido transmitida. Gente, muito obrigada a vocês que participaram conosco. Eu convido você a fechar os olhos para a gente falar com Deus agora. Querido Deus, obrigada, Senhor, porque Tu és um Deus tão misericordioso, tão bondoso. O Senhor enviou o Seu Filho para morrer naquela cruz. O Seu Filho sofreu tanta perseguição, tanta dor, tanto sofrimento. O Senhor tem enviado os Seus profetas para
nos advertir dos nossos caminhos errados. E nós agradecemos por tão bondosa graça, por tão excelsa graça, por tão grande amor que o Senhor tem tido e demonstrado por nós. Pai, eu te peço, meu Deus, que esteja por cada pessoa que está nos ouvindo ou que vai nos ouvir, que a tua graça alcance cada um de nós, Pai. Na verdade, a tua graça já nos alcançou. Nós só precisamos estender a mão e aceitar como um presente maravilhoso, sem preço, sem dinheiro e sem preço que o Senhor nos oferece. Por favor, Pai, livra o nosso coração da rebelião, do pecado, transforma a nossa vida, purifica-nos dos nossos pecados, ajuda-nos a andarmos em retidão e obediência à tua vontade. Obrigada porque o Senhor está em nosso meio. O Senhor é poderoso para nos salvar. O Senhor se regozija em nós e o Senhor quer nos renovar com o seu amor. Nós aceitamos que o Senhor transforme a nossa vida. Oramos em nome de Jesus. Amém. Amém.